Sr. Major-General, vamos olhar para estas declarações de Dmitry Peskov. Tréguas para o Natal estão fora de questão. É uma resposta à proposta de Friedrich Merz, né? Durante as conversações de Berlim. Em determinada altura, Merz lançou a proposta de que seria aceitável, seria bem-vinda uma trégua durante o Natal. Uma vez que quer a Ucrânia, quer a Rússia são cristãos ortodoxos, portanto ficaria bem. Mas Peskov vem no fundo reproduzir aquilo que nós conhecemos. Foi sempre a posição do Kremlin e não variou. O Kremlin sempre foi contra qualquer tipo de cessar-fogo, qualquer tipo de trégua, mesmo que seja uma trégua para deixar de atacar, por exemplo, as infraestruturas energéticas, portanto, e a justificação é sempre a mesma. E Peskov não tem variado, digamos, no racional que está por trás, diz que a Ucrânia iria naturalmente aproveitar o período de cessar-fogo para se reforçar, para fazer chegar à frente unidades mais frescas, para promover a substituição de unidades mais cansadas e, naturalmente, reforçar-se e vir mais forte para os combates seguintes. Portanto, é por isso que diz que não aceita. Vamos olhar agora para as declarações de Donald Tusk, ele que diz que em caso de um novo ataque russo à Ucrânia, os Estados Unidos vão responder de forma militar ao agressor e diz também aquilo que já vimos, que não, mas não haverá trégua no Natal. Sim, ele diz que não há trégua no Natal, mas diz que, lá está, aquilo que eu disse antes, o comentário que eu fiz, é que de facto estas negociações talvez tenham sido as mais produtivas de todas, de facto, porque no capítulo das garantias de segurança avançou-se muito. Não apenas por causa da coligação dos dispostos dos países europeus que estão disponíveis para projetar para o teatro de operações da Ucrânia, inclusivamente militares, e não apenas do espaço europeu. A Austrália também já mostrou essa vontade, países do Extremo Oriente, como a Austrália, inclusivamente como a Coreia do Sul, como a Nova Zelândia, já mostraram essa vontade. De qualquer maneira, os europeus, e isto é dito por vários líderes, inclusivamente por Emmanuel Macron, que se avançou muito nessa área, não apenas por isso, mas porque os Estados Unidos clarificaram de alguma forma a sua posição no que toca às garantias de segurança. Portanto, aquilo que está aprazado, vamos ver se vai ser de facto feito, porque ainda há muito trabalho a desenvolver nessa área, embora se tenha dado um passo em frente. E os Estados Unidos, em princípio, estão disponíveis para poder fornecer à Ucrânia garantias semelhantes àquelas que são incluídas no artigo 5º do Tratado de Washington. Ou seja, em caso de uma nova agressão, num período pós-hostilidades, em caso de uma nova invasão protagonizada pela Federação Russa sobre a Ucrânia, os Estados Unidos comprometem-se a intervir militarmente. Agora, há aqui aspectos que ainda não foram discutidos. Por quanto tempo é que são válidas essas... Precisamente, já estamos a entrar nas declarações de Volodymyr Zelensky, porque ele diz que a Ucrânia e os Estados Unidos não discutiram os termos das garantias de segurança. E diz ainda mais Zelensky, a Ucrânia deve saber como é que os seus parceiros vão reagir a uma possível agressão da Rússia. Muito bem. Esta é a pergunta de $1 milhão. É a grande pergunta que Zelensky, e não apenas Zelensky representa praticamente um pouco mais de 40 milhões de ucranianos. Mesmo aqueles que estão fora também estão interessados nessa pergunta e, sobretudo, nas respostas que os aliados vão dar. Então, se aceitarmos as condições de um tratado de paz, que eventualmente nem seja muito benéfico para a Ucrânia, então, e se formos novamente invadidos? Que é o mais provável, que é isso que a Rússia tem feito, porque Putin, até à data, não tem cumprido com nada daquilo a que se comprometeu. Portanto, o que é expectável? É que aconteça uma nova invasão. E é isso que Zelensky pergunta. Mas pergunta categoricamente. Se acontecer uma nova invasão, o que é que os Estados Unidos vão fazer? Mas Zelensky quer garantias para dar aos ucranianos. Ora está. Não é só ele, no fundo, carrega nos seus ombros os 44 milhões de ucranianos. Não é apenas ele. É um povo ucraniano que quer ser independente, que quer ter uma palavra a dizer sobre o seu futuro, e esta é a resposta de $1 milhão. E que não vai reconhecer o Donbass como russo, disse também Exatamente. Zelensky. Diz Zelensky de forma categórica que o Donbass nunca será reconhecido, nem de jure, nem de facto, pela Ucrânia. Portanto, isso está completamente fora de causa. Mas estão a ser trabalhadas
uma zona económica independente, uma zona económica controlada por uma entidade exterior. É uma das possibilidades que está a ser colocada em cima da mesa pela delegação norte-americana. Mas são trabalhos que têm que ser feitos e que ainda demoram, não é de e que uma levam tempo. Como quer, não é com pressa, não é como Donald Trump quer, que seja tudo assinado antes do Natal. Aliás, não vai acontecer. Em relação a isso, Zelensky disse, aliás, Donald Trump já tinha dito isso também, que agora uma reunião com Donald Trump só quando houver um documento. Excelente. Foi o que disse novamente Uma reunião que Donald Trump, mais uma vez, de forma até, eu diria, relativamente apressada, como nos círculos próximos da Casa Branca já se falava, já se dizia à boca pequena, que eventualmente, dentro de uma semana, este senhor, Volodymyr Zelensky, se dirigiria a Washington para, novamente, ter uma conversa de alto nível com o presidente dos Estados Unidos. Muito bem. Manda o bom senso que isso só aconteça quando as coisas estejam mais ou menos aprazadas e que as delegações, aqueles que representam quer a Ucrânia, quer os Estados Unidos, tenham tempo suficiente para eliminar todos os escolhos que estão no caminho. Quando tudo estiver mais ou menos aprazado e combinado e decidido, então encontram-se para falarem dos últimos aspectos e alguns deles são os aspectos mais importantes, que é receber por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo de algo que é extraordinariamente importante. É Zelensky ouvir do próprio presidente norte-americano que vai ter garantias de segurança em tudo similares ao artigo 5º e que essas garantias vão ser transformadas num diploma legal que vai ser sujeito à votação do Congresso norte-americano. Aliás, quando isso estiver tudo decidido, é que eles se vão encontrar. Aliás, garantias que têm sido exigidas também pelos aliados, nomeadamente por Emmanuel Macron. O presidente francês tem sido muito vocal ao exigir essas garantias para haver um acordo. O Emmanuel Macron tem sido vocal nesse aspecto, na exigência das garantias, que não são apenas os Estados Unidos que as vão dar. É os Estados Unidos e o conjunto de países europeus, onde se inclui, com forte dispositivo militar, a França e a Inglaterra. Mas Emmanuel Macron diz outra coisa muito importante. As questões territoriais são para discutir depois do cessar-fogo e depois de serem aprazadas as garantias de segurança. Não é antes. Esta é a posição da França e coincide em tudo com a posição ucraniana e com a posição britânica e com a posição alemã, a posição germânica. Portanto, a maioria dos países e aqueles países que têm mais expressão, que têm um potencial estratégico maior no seio da Europa, foram aqueles que eu referi. Também temos a Itália, temos a própria Polónia, temos algumas potências em ascensão que também têm tido uma palavra a dizer. E até países mais pequenos, como a própria Finlândia, também têm acompanhado muito de perto o processo. Mas aí estão todos de acordo. É preciso primeiro calar as armas, é primeiro absolutamente necessário responder à tal pergunta de $1 milhão, what if? Então, se forem-vos invadidos outra vez, como é que vocês se vão comportar? O que é que me dão? Dão-me garantias, promessas num papel? Não, a Ucrânia não quer isso. A Ucrânia quer garantias claras e inequívocas de que terá os seus aliados a combater ombro a ombro com os militares ucranianos, caso a Ucrânia venha a ser novamente invadida. Vamos avançar, Sr. Major-General, para olhar para a Comissão Europeia, que propôs à Bélgica, uma vez mais, o desbloqueio do empréstimo de 210 mil milhões de euros, e que é isso que está depositado não apenas no Euroclear, mas em todos os outros bancos belgas. Esta proposta foi acompanhada da promessa, uma promessa que resultou de uma exigência da Bélgica. Se correr mal, se a Rússia mover ações nos tribunais internacionais e até nos próprios tribunais russos, e se a Rússia causar ou tentar retaliar o que a Bélgica exigia até agora, isto foi dito pelo seu próprio primeiro-ministro, que exigia a todos os outros países da União Europeia uma responsabilidade repartida. E isso foi garantido à própria Bélgica. Portanto, vamos ver hoje, se na próxima quinta-feira, quando estas questões forem finalmente submetidas à votação, se pelo menos a grande maioria dos países europeus votam a favor.
porque já sabemos que esta decisão não vai ser tomada por unanimidade, porque vai ser evocado pela Comissão Europeia e pelo Conselho Europeu o artigo 122 do Tratado da União Europeia, que permite que tal decisão seja tomada por maioria. Jorge Donaldo, e a maioria dos americanos quer que a Ucrânia derrote a Rússia na guerra. Isso também, de certa forma, é o Instituto e a Biblioteca Ronald Reagan que diz que fizeram uma sondagem que foi feita há muito poucos dias, e eu até tenho alguns números presentes. São 64% dos americanos que respondem positivamente a essa questão que acabou de colocar. Portanto, 64% dos cidadãos norte-americanos estão completamente a favor de que a Ucrânia devia ter condições para poder levar de vencida a Rússia nesta contenda.